Olá, seja bem-vindo para mais uma classe da Escola Sabatina. É ótimo, é excelente ter você conosco, nos acompanhando. Melhor ainda se você compartilhar conosco o que você tem aprendido com a classe, com a lição. Vai ser excelente, vai ser nota 1000. Muito obrigado por sempre separar esse tempinho, esse momento para juntos nós compartilharmos um pouquinho mais da Bíblia. E excelente mais ainda, livro de Êxodo. Quanto aprendizado, quanta coisa bacana. Muito obrigado. Eu tenho o privilégio agora de te apresentar uma pessoa que vocês não conhecem. Como é que vai, pastor Lucas? Estamos aqui de volta, né? Obrigado pelo convite. Mais uma semana estudando juntos, aprendendo juntos, crescendo juntos. Amém. No livro do Êxodo, em especial essa semana, a aliança, que é um tema tão bonito. A palavra em hebraico é Bereshit, aliança. A aliança entre Deus e o povo de Deus. E a aliança e o modelo. Qual que é o modelo de Deus? Vamos ver essa semana para a gente, através desse modelo, captar as informações e colocar em prática. Amém. Na nossa vida. O senhor falando aí em Hebreus, em Hebraico. Vou falar uma coisa para ti. Eu estou finalizando agora uma pós-graduação em História Bíblica, Interpretação e Arqueologia Bíblica. Vou falar uma coisa para ti. Não me vem falar... Eu não sei falar nada em hebraico, mas alemão é português, tá? Dois. Aí umas mas está muito aqui, chique. uma palavrinha aqui e ali que a gente grava. Mas que bom. Olha assim, ó, na lição passada nós aprendemos muito com o pastor Lucas. Nessa lição vamos aprender bastante. Nós amarramos ele aqui. Falando assim, só vai sair daqui depois que gravar a lição da semana que vem. E ele ficou uma semana preso aqui para só compartilhar com a gente conhecimento. Estou enclausurado. É isso. Pastor, o senhor sabe que sempre o visitante ora. Como o senhor já veio 2 vezes sozinho, solitário, você vai orar 2 vezes, porque uma oração abençoada. É um privilégio. Amém. Orar é um amém. privilégio. Então, como você já sabe, vamos orar. E antes de orar, ore você por nós também, ore também, vamos orar juntos. Eu orando por você orando por nós, e nós orando junto, com certeza vamos atingir amém. A vontade de Deus. Amém. Oremos. Bom Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Amém, eu Senhor. sempre gosto de lembrar do teu cuidado para conosco. Eu gosto sempre de lembrar que o Senhor não precisa de nós, mas o Senhor sempre conta conosco. Amém. Obrigado, e nós estamos Deus. aqui disponíveis, Senhor, para o Senhor nos usar. Pai, abençoe aquele que está ouvindo, aquela que está ouvindo, que está assistindo, que está vendo, que recebeu esta mensagem, porque o Senhor tem algo para falar para ela, para ele, para os abençoar. Amém. Que através da lição do livro do Êxodo, da lição da aliança que o Senhor vai nos ensinar, que possamos aprender do teu amor para conosco, o teu cuidado para conosco. Amém. Abençoe, Senhor Deus, os desejos, os anseios, os temores que temos em nossos corações e que coloquemos tudo isso em tuas mãos para que o Senhor faça conforme a tua vontade. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Aliança e o modelo. Bom, hoje nós vamos começar com o nosso verso, tá? Abra a Bíblia, o tablet. É tablet ou tablete? É tablet. O celular, o computador, em Êxodo 24, verso 3. Êxodo 24, verso 3, que diz assim: Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Sabe o que está aparecendo aqui? Está aparecendo o Jefferson, depois de uma semana de oração. Não sei se você é igual eu. Dia 29 até dia 30, 31 de dezembro. Fazendo os planos do próximo ano. Desse jeito. Pastor, a gente tem vontade. Não é que não tem vontade. Eu vejo, vou sentir a tua dor, porque eu sou que nem você, não sou nada diferente de você que está me assistindo. Pastor, a gente sabe o que é certo, a gente tem vontade, a gente conhece, assim, mas, pastor, como podemos permanecer na aliança que Deus faz conosco? Que pergunta simples, mas complexa também, viu? Difícil, né? Veja, quando você vê as histórias bíblicas, não é o pecado que afasta o homem de Deus, é o não sair do pecado.
Veja, o povo tomou uma decisão, e eu não duvido que foi genuína, ou pelo menos da maioria, então, a gente não tem como dizer 100%, mas a partir do momento que a gente fez um plano de permanecer no estatuto, na lei, na aliança de Deus, a gente tem que lutar para permanecer, e se cair, levantar de novo. Sabe, a caminhada cristã não é uma reta, é uma escada. Escada tem o quê? Degraus. E eu preciso subir degrau por degrau, cada um dos degraus. E se eu cair, retornar a subir novamente. Isso tem que estar na sua mente e na minha também. Eu costumo dizer, não sei se eu já falei aqui, mas qual a diferença de quem vai para o céu para quem não vai? Não é o pecado. Porque o céu vai estar cheio de pecadores, arrependidos e lavados no sangue de Jesus. E quem não for para o céu também são pecadores, mas que não se arrependeram e não se lavaram no sangue de Jesus. Eles fizeram um propósito, e eles tinham que lutar por esse propósito. E mesmo caindo, porque o cair é humano, tinham que levantar a mão e pedir a misericórdia de Deus para Deus o levantar e ele continuar. E Deus iria levantar. Amém por isso. Moisés errou? Errou, mas ali estava com Deus. Arão, Miriam erraram. Lembra do contexto do bezerro? Quem estava ali no bezerro? Arão, mas ele reconheceu, levantou novamente e pediu misericórdia de Deus. Aqueles que fizeram clamar a Deus, Deus deu a misericórdia. Então, como permanecer na aliança com Deus? Clamando por misericórdia. Olha para mim, você não vai conseguir. Eu não vou conseguir. Jeff, você não vai conseguir. Nós somos falhos, mas a gente precisa ter humildade, reconhecer a nossa falha, nossa fraqueza, nossas quedas, levantar e falar, Senhor, eu quero. Ou às vezes, antes de levantar, Senhor, me levanta, que eu não consigo nem levantar. Permanecer na aliança só pela graça e misericórdia de Deus. Então, o foco tem que estar em Deus e não na minha força. Exatamente. É Deus. A Bíblia diz que Ele coloca em nós tanto querer quanto efetuar. Né? Vem de Deus, e a gente precisa crer nisso. Deus, como Criador e Redentor, Ele deseja ter um relacionamento conosco. E é nesse relacionamento que haverá essa confiança, que haverá essa entrega para Deus, e ainda que caiamos, nós levantaremos. E como se falou, o foco não está em nós, porque se for em nós é sempre no chão, mas o foco é no alto, é em Deus. Amém. Tem um puritano chamado Thomas Watson, que ele diz o seguinte, até que o pecado seja amargo, Cristo não será doce. Eu achei muito interessante essa frase. Enquanto a gente não mudar o nosso gosto, Cristo não será a prioridade. Interessante que Apocalipse 14, 12 diz o quê? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A gente precisa dos mandamentos, a gente precisa da aliança, a gente precisa da lei. Agora, a gente não vai conseguir, e quando não conseguir, a gente clama por misericórdia. Mas a lei é o padrão de Deus, como a gente estudou ano passado, semana passada, é o padrão de Deus, o legislador é Deus e demonstra na lei o caráter de Deus. A lei é boa, nós é que somos maus. Eu acho assim, não sei se eu posso estar errado, pastor, mas quando a gente tem dificuldade, eu vejo assim, quando a gente tem dificuldade de se relacionar com uma pessoa, dificilmente a gente tem vontade de fazer o que a pessoa gosta. Uhum. Tanto que quando a gente casa, eu apanhei bastante para aprender isso, mas aprendi, tá? Quando a gente casa, a gente vai, aos poucos, gostando do gosto do outro, e chega um ponto que a gente não gosta mais do gosto da gente. Exatamente. Fala, como é que eu mudei tanto assim? Convívio. Então a pergunta que eu faço para o senhor, nessa questão de olhar para Cristo, ter Cristo, ter a aliança como um foco principal, Cristo como nosso modelo também, qual a importância do relacionamento para a gente conseguir fazer ou conseguir estar cada vez mais perto de Cristo? Na verdade, o relacionamento é o único meio. Quanto mais eu passo com Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu vou pensar como Ele pensa, entender como Ele pensa, entender o que Ele quer, e assim eu vou, não é que eu vou pecar menos, que eu continuo pecador, mas eu vou ter atitudes e ações mais próximas daquilo que Deus quer, ainda que seja como pecador. É aí que o povo não entende. Deus disse assim, sede santo, como eu sou santo. Como que eu posso ser santo igual a Deus? Não, Deus não espera que você seja santo como Ele. Deus entende que a esfera dele de criador é uma e a sua esfera de criatura é outra. Mas quanto mais próximo você estiver,
ainda que as suas obras sejam de criatura pecaminosa, mas vai ser mais próxima daquilo que ele quer do que se você estiver separado dele. Eu não sei, eu creio que eu não contei aqui, mas vou contar uma história interessante que aconteceu uma vez. A minha filha disse assim, pai, vamos fazer alguma coisa para minha mãe? Minha filha tem 8 anos hoje, na época ela tinha 4 ou 5. Falei, o que você quer fazer? Vamos fazer bolo? Falei, vamos fazer bolo? Pensei, que confusão, que sujeira, mas está tudo bem, vamos fazer. Vamos fazer. Beleza, fizemos um bolo e tal. A minha esposa comeu um pedaço daquele bolo e falou que estava maravilhoso. E aí, passando tudo, eu falei, Adriana, né? Adriana, seu bolo é melhor. Você faz bolo melhor. Ela falou, eu faço, mas o bolo da minha filha, na idade dela, estava maravilhoso. Então, um bolo de uma criança de 5 anos nunca vai ser como de uma mãe que tem toda a competência de fazer um bolo. Nunca vai ser. Mas, para a capacidade dela, maravilhoso. Nós também, diante de Deus, somos assim. Amém. Na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, Deus olha e fala, é santo. Mesmo que não seja um santo como ele, mas é santo dentro da esfera, é um separado dentro da esfera, é algo separado para a vontade dele, ainda que não perfeito, porque perfeito só o dia que ele voltar, que nós seremos libertos da presença do pecado. Para a gente entender melhor, pastor, essa questão de estar liberto, a vontade de Deus, o desejo de Deus, qual é a função? Eu consigo fazer um paralelo, ou ver funções entre a palavra de Deus e o aspergir do sangue? Veja, a fé é o fundamento. Imagina só você matar um animal, pegar o sangue, jogar num lençol e crer que aquilo ali apagou seus pecados. Humanamente falando, Tem nada a ver, irracional. Né? Você lê um livro que fala que transforma a vida, é irracional. Foram homens que escreveram até argumentos, né, que se usam. Foram homens que escreveram. Homens escrevem o que querem. E os papel aceita qualquer coisa. Já ouviu, né? Sim, sim. Mas o fundamento é o mesmo, é a fé, é a crença. O sangue não apagava pecado, o sangue apenas demonstrava quem queria o perdão. O que apagou o pecado? Foi a morte de Jesus. Sim. Eu já falei nisso aqui na lição. Todos os pecados até Jesus era como se fosse um cheque pré-datado. As pessoas morreram salvas, mas ainda não tinham sido perdoadas ou apagadas. Foi pago quando Jesus morreu no Calvário. E nós hoje já não é, porque nós temos saldo, né? Antes de Jesus eles eram um cheque pré-datado, e hoje é porque nós temos saldo na morte. Um monte de muito saldo, graças a Deus, na morte de Cristo Jesus. Mas precisa fé para apropriar disso. Veja, vou usar uma ilustração aqui. Não sei se a câmera vai conseguir pegar, eu tenho um celular. E eu quero dar esse celular para você, Jefferson. De quem que é esse celular? É teu. Eu dou para quem? Você vai dar para mim. Não, para quem eu quiser. Pensei que era para mim. Não, pode ser, mas não é para quem eu quiser? Sim. E eu quero dar para você, toma. Só que você não pega, é de quem? É teu ainda. Mas eu insisto, pega, e você não pega, é de quem? É teu ainda. Quando que ele passa a ser seu? Quando eu pegar. Não pega. Não, pega não, porque eu vou precisar dele. Nossa, pensei que ia ganhar um celular. O Kevin já estava de olho no celular aqui, ia dar briga no final. A graça de Deus, a misericórdia de Deus é a mesma coisa. Está à nossa disposição. Mas só vai receber quem pegar. Quem pegar. Então, o sangue, lá no Antigo Testamento, e a graça, que continua sendo hoje, mas a gente quer aqui prefigurar pelo livro, parece um livro comum, um livro de capa preta. Parece, né? Mais um livro na estante, mas não é. É a palavra de Deus. Pela fé, a Bíblia muda a vida, e pela fé, o sangue apagava pecados num Jesus que viria morrer pelos pecados. Então, o livro, a Bíblia e o sangue são métodos de Deus para nos salvar, e nós só vamos apropriar se a gente trouxer essa graça para nós. E quem não aceitou o sangue? Aí você viu na história de umas 3 lições atrás, veio o anjo, matou todos os primogênitos. Por quê? Não aceitou a graça, não aceitou o sangue. Os que aceitaram, passaram o sangue, foram libertos, foram poupados. Os que não aceitaram, perderam. E no nosso tempo de hoje, é a mesma coisa. Né? Quem não aceitar a graça, a misericórdia, quem achar que é só um livro, quem achar que é escritura de homens, quem não entender que a palavra de Deus também vai perder a graça e a misericórdia salvífica de Deus, que salvou naquela época e salva até o tempo de hoje. Amém.
Olha como é importante a gente entender o papel do sangue no passado, o papel da palavra de Deus e entender mais ainda que a graça está à disposição. Deus sabe que nós vamos ter dificuldades para obedecer como o povo de Israel tinha, mas Ele está aqui para nos ajudar. Pastor, você falou de perder, 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 perder. Na lição de segunda-feira, aqui acontece uma reunião entre os líderes, Moisés no monte, onde foi preparado para eles uma coisa para comer, uma mesa para comer. Vamos falar um pouquinho dessa mesa, porque eu acredito que num futuro teremos uma grande mesa para sentar também, como sentaram com Deus no monte. Veja, você de Gênesis a Apocalipse você vai ver a importância da mesa e a importância da refeição. Deus criou Adão e Eva e falou que eles podiam fazer o quê? Comam livremente de tudo, menos uma, porque é a árvore da ciência do bem e do mal. Você vai para Levítico, Deus dá o sistema de salvação e fazia parte comer do sacrifício. Você vê essa história, comeram junto. Quando Jesus voltar, qual é a primeira coisa que nós vamos fazer no céu? Vamos sentar na mesa com ele. Eu costumo dizer, sabe por que eu como bem hoje? Quando chegar no céu, eu quero estar bem treinado. Eu quero não quero fazer desfeita para Jesus, não. Ô, Kevin, a Aline está bem treinada também, né? Olha aí. A Aline é uma amiga nossa, ela gosta. E ela não está errada, não. O que crente faz de bem nessa terra? Comer. A gente está treinando aqui para não fazer desfeita a Jesus no céu, né? Bom, desfeita, para quem não conhece, na minha terra é o seguinte, lá o povo oferece bastante comida. Aliás, eu moro numa região de pomeranos, alemães. A cozinha é maior do que os quartos. Assim, eu também, meu sogro é alemão. A cozinha é maior que os quartos. E você rejeitar a comida é fazer desfeita. Sim. Comer pouco também. Então, eu estou comendo bem aqui na terra, estou treinando para ir para o céu, não fazer desfeita para Jesus. E é assim, o alemão fala assim, vamos comer? Se você ficar com graça, falar, não estou com fome, ele já vai comer, você vai ficar sem comer. Então, aceita, que nem o convite de Deus. Vamos comer? Vamos comer. Aceito. E o povo, então, subiu para a presença de Deus, 73 líderes com Moisés, e eles, então, fizeram uma refeição. É muito importante a refeição hoje, mas também era no antigo Israel, porque demonstrava relacionamento. Você já recebeu uma pessoa indelicada, ou que você não quer receber em casa e teve que comer, ou já foi na casa de alguém para comer sem vontade? É triste, né? É horrível. É triste. Eu volto a dizer, não é a comida, é a companhia. Eu fui pastor num local, o Jefferson, lá no Espírito Santo, que cheguei lá toda quinta-feira, os homens iam para um sítio, e lá a gente comia, brincava, no verão, banho de piscina, e aí eu fui uma vez e falei, eu não quero sair daqui não é pela comida, é pela companhia. É muito bom você ter pessoas, conviver com pessoas. E durante a semana, aí na sexta-feira a gente se encontrava e dizia assim, semana que vem, faltava uma semana, a gente tinha ido ontem, mas a gente já estava esperando a próxima. Como eu não como carne, levava grades de ovos para fazer omelete. Os que comem carne, e pão de alho, né? Mas disseram tem que ter o pão de alho. Né? Aí disseram assim, pastor, o senhor não come carne, mas o que come de ovo e pão com alho não... Mas não era comida, era um momento. Junto. Então, entenda, esse momento ali é Deus dizendo assim, eu quero ter um relacionamento com vocês. Pastor, teve um pastor da África aqui, o Kevin vai lembrar dele, teve faz uns 6, 7 anos atrás, né, Kevin? E ele falando sobre essa questão do comer, a importância, né? E ele fala assim que quando você é convidado para uma mesa, certo? Na África, eu não sei se era da Angola que ele era, assim, o privilégio que é você sentar na mesa, estar de frente ou ao lado do anfitrião. Imagina, Deus chamar você para sentar na mesa. Diz ele que ainda mais privilégio ainda, era tipo assim, às vezes o cara chegava e sentava lá. Não, você tem que sentar aqui do meu lado. Nossa. Lembra Jesus falando? Sim. Não sente na frente para não ser tirado, sente atrás para ser chamado. Então ele falou assim, como isso é importante. Então, eu fico imaginando, Deus, olha o desejo, a vontade de Deus, sentar conosco para comer com Ele. E dentro desse contexto, você entende o que é a boda do Cordeiro do Apocalipse 19? Vai ser chique demais. É Deus nos recebendo numa mesa que eu não faço ideia como será, mas vai caber todo mundo. Ele vai nos dar uma pedra branca com um novo nome e vai nos dar uma refeição. Para a nossa cultura, talvez, isso não faz muito sentido, mas para a cultura deles, que foi escrito... É como ser convidado na nossa cultura para um casamento. Quem é convidado para um casamento? Pessoas importantes para o noivo.
E para a noiva, naquela época, sentar à mesa é dizer assim, você é importante para mim. Isso é importante Deus está demais, dizendo né? assim, você é importante para mim. Deus está dizendo, Jefferson, você é importante para ele. Por isso que a gente precisa estar neste dia preparado para a gente fazer parte da boda do Cordeiro. Assim, para a gente fazer parte da boda do Cordeiro, eu lembro que Jesus falou, olha, tem gente sem veste. É, exatamente. Não era roupa. É. São as práticas. E assim, a obediência faz parte disso. Mas, pastor, é natural de nós obedecer à vontade de Deus? Veja, eu teria que começar um pouquinho antes. Qual é o plano de Deus? No plano de Deus era Adão e Eva. Está lá no início. É. Adão e Eva tinham o que nós chamamos de natureza pré-lapsariana, ou antes do pecado, antes da queda. Para Adão e Eva era natural. Aí até tem uma discussão. E Jesus? Jesus veio com a natureza de Adão e Eva antes do pecado. Por quê? Adão e Eva perderam no paraíso. Jesus venceu no deserto, mas a natureza de Jesus era de Adão e Eva antes do pecado, para dizer assim, era possível ser fiel. Agora, as características físicas ele tinha de Adão e Eva pós-lapsariana. Ele não veio com 4 metros de altura. Sim. Adão foi criado com aproximadamente 4 metros, a Eva com 3 metros Fortão. e meio. Então, Jesus não tinha isso. Apesar dele ser forte pela sua função. Mas aliás, outro detalhe, a gente fala que Jesus era carpinteiro, mas, na verdade, a melhor tradução para a profissão dele não era nem carpinteiro, era entalhador, era fazer móveis de pedra, não era nem com madeira. A gente fala carpinteiro porque fazia móveis e hoje se faz móveis, então ficou na cultura e na tradição, mas era com pedra. Então Jesus era forte, carregava móveis de pedra, fazia móveis de pedra, ele era forte, era um homem bruto. Tipo Kevin, assim. Tanto que ele carregou a cruz, depois de quantos açoites. E sem comer, né? Só sem no dormir. finalzinho que ele cambaleou e aí veio alguém para ajudá-lo. Bom, mas Jesus tinha a natureza dele espiritual de Adão antes do pecado, físico de Adão depois do pecado. Bom, por que eu estou dizendo isso? Hoje nós não temos a tendência de fazer o bem. Imagina que você está com uma dívida, certo? Você pega um ônibus daqui para... Ou então você aluga um carro, vou assim, mais no seu nível. Você aluga um carro. Não, é meu na dívida mesmo. Você aluga um carro da Localiza, e aí você pega esse carro da Localiza e vai fazer uma viagem daqui para Belo Horizonte, para São Paulo. Quando você vai abrir o porta-malas, lá você encontra uma bolsa com R$100.000, que alguém deixou lá, esqueceu de tirar. A nossa natureza não é devolver. Você tem uma dívida e você tem a solução da sua dívida. Não é natural. Você pode dizer assim, eu devolveria. Então, é Cristo no seu coração. Isso. Aliás, tem até um vídeo que eu vi recentemente, um amigo da Época Teologia mandou. Você prefere 5 minutos com Jesus ou 1 milhão na sua conta agora? As pessoas que já têm um relacionamento com Jesus falavam o quê? 5 minutos com Jesus. As pessoas que não tinham diziam assim, eu quero resolver meu problema agora. Você entende? Então, Jesus faz a diferença na nossa vida e faz com que nós sejamos pacíficos, educados, amorosos. O outro está sofrendo sem nada e você tem 2, 3 ou 4. O problema é dele, sem Jesus. Mas com Jesus, o que ele fala comigo? Vou dar repartir. Reparta com ele, ajude o seu próximo. Então, nós não temos a natureza boa, mas eu louvo a Deus que Jesus falou que ele pode nos dar a natureza, que ele pode nos transformar, ele tem o poder para nos transformar. E quando eu digo natureza, é em todas as áreas, para fazer o bem, para amar o próximo, para obedecer. Quando eu vou falar, por exemplo, com casais que estão com problemas no matrimônio, eu digo assim, quem criou tudo do nada? Não foi Deus? A palavra lá no hebraico é bará, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra criar ali é bará. E quem criou lá? Deus. Aí a mulher diz assim, eu não amo mais meu marido. O marido diz assim, eu não amo mais minha esposa. Eu digo assim, ora a Deus, para que ele crie no seu coração de novo o amor, do nada, como ele criou lá no Gênesis. Ele pode criar em nós a vontade de amar, ele pode criar em nós a vontade de obedecer, ele pode criar em nós a capacidade de obedecer. Então, Jefferson, Êxodo 19... Êxodo 24, versículo 3, e Êxodo 7 fala exatamente disso, que tudo que nós fazemos
é Deus nos dando a capacidade para fazer. E o Espírito dele está ali, não É o tá? Espírito Santo dele agindo em nós. Amém. Ezequiel 36, versículo 26, também diz isso. Ezequiel 36, versículo 27. Porei dentro de você o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos e mandamentos. Amém por isso, né? Sabe o que eu lembro nisso? Não sei você se você lembra, porque você nasceu em berço adventista, né? Nasci. Cristão. Eu não. Eu vim aos 13 anos. Como foi difícil para mim guardar o primeiro sábado. Ou 24 horas que não passava. Hoje, meu sábado voa. Não dá tempo nem de fazer o que a gente quer. Lembra da pandemia? Como foi ruim para mim passar um sábado sem ver gente. Porque para mim é o seguinte, sábado Tem igual que a crente. Isso, tem que ir na Sábado igreja, é igual a os irmãos. crente. Sábado é igual comer com os crentes. Ou pelo menos com a minha família. Mas agora imagina você ficar enclausurado. E aí, no começo eu ia fazer visita e às vezes o que a minha esposa fazia? Ela fazia comida, comia com a minha filha, ia para o quarto, eu ia comer sozinho na mesa. Que tragédia! Porque Deus colocou em mim a vontade de guardar o sábado. Deus criou em mim uma dependência de guardar o sábado, que a ausência de gente guardar o sábado faz falta. É Deus que faz isso em nós. E uma coisa que o senhor está falando, né? A questão de o senhor, às vezes, sair, cuidar e comer sozinho. Deus, eu acho que também não gosta de comer sozinho. Não. Quando a gente vai olhando Deus assim... não é sozinho, né? Deus três, enfim, mas mesmo quando ele... fala para Jesus, fica aí que eu vou dar uma volta lá embaixo. Ele não quer, tanto que ele falou assim, eu vou criar o quê para ficar no meio desse povo? Eu quero ficar no meio do povão. Eu acho que Deus é que nem nós, gosta de ir para a igreja, ficar no meio do povão, né, Kevin? Mexer no nosso sonzinho, e filma aqui, e fica ali. Ou seja, Deus quer estar no nosso meio. E aí ele né? criou um meio para isso. Como? Fala para nós. Santuário. Deus é tão grande que ele não pode se... Eu lembro sempre da oração de Salomão. Ele não pode estar recluso a uma casa ou um local, mas ele decidiu fazer isso. Ali, né? É a mesma coisa, Jesus, ele tinha todo o poder do mundo e ele decidiu encarnar e tornar um como nós. Todo o poder do universo estava ali, mas ele viveu como um de nós. Então, Deus, em sua infinita vontade, criou o santuário. O santuário é a morada de Deus aqui na terra. E tem mais, não é de qualquer maneira, não. Aí como é que vai fazer? Moisés, faz qualquer coisa. Não, Deus deu detalhe. Aliás... O projeto está aí, olha aí. Aliás, aqui está uma base para a nossa crença do santuário celestial. Êxodo 25, versículo 8. E me farão um santuário para habitar no meio de vós, conforme o modelo que eu te mostrarei. Êxodo 25, versículo 30 e 31. E me farão um santuário conforme o modelo. Ou seja, Deus mostrou um santuário feito, pronto, que já tinha no céu, para Moisés fazer um santuário aqui na terra, igualzinho ou parecido com o que ele viu. Deus não tirou do nada e Moisés não tirou do nada. Moisés viu um santuário. E por que um santuário no céu? Porque os nossos pecados, eles são resolvidos no céu, não é aqui na terra. Não. Interessante você que está me ouvindo. As pessoas nos acusam, duas acusações. Primeiro, aos adventistas colocam Satanás no processo de perdão de pecados. Não é verdade. Não. Mas Satanás tem a sua participação. Qual é a participação? A culpa. O bode Azazel era mandado para o deserto, onde ele morria como culpado. Satanás vai morrer como culpado quando Jesus voltar. Não é que ele tem participação na purificação, mas ele é o culpado e levará as culpas. E segundo, o povo nos culpa ou nos fala que a gente inventou um santuário no céu. Não. O santuário no céu é onde tudo começou e onde tudo vai terminar. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo já tinha começado lá no céu. A salvação, ela passa pela cruz, mas ela não termina na cruz. E aí é uma terceira acusação. Os adventistas não acham que a cruz é suficiente e completa. Não, a cruz é única, suficiente e completa. Porém, naquilo que ela é determinada para fazer. Só que a salvação, ela passa pela cruz. Veja, quando Jesus voltar, ele vai buscar quem? Salvos. E vai separar bodes de ovelhas, joio do trigo. Mas como é que ele vai saber quem é quem? É porque já teve um julgamento antes no santuário do céu. Lá no céu acontece o julgamento. Quando Jesus voltar, ele não vai julgar ninguém.
Já Ele está vai julgado, dar sentença. Então, no santuário do céu acontece tudo. E é esse santuário do céu, onde tudo acontece, que nós cremos que Jesus está agora fazendo duas coisas: intercedendo pelos vivos e julgando os mortos. Amém. Meu pai já morreu. Os meus também, todos já. Seus pais podem estar sendo julgados ou já foi julgado. Adão e Eva, Caim, Abel está sendo julgado ou já foi? Provavelmente já foi julgado. E os vivos? Intercedendo. Então, lá no céu, ele está intercedendo por você e por mim. E julgando os mortos. Quando Jesus voltar, haverá dois grupos. Os mortos, julgados, e salvos e perdidos, e um grupinho pequeno de vivo que será julgado em vida, mas é um grupo pequeno que a gente não sabe quem é, que verão Jesus voltar. E aí, quando ele vier, ele já vai dar sentença, salvos e perdidos. Esse santuário lá do céu, ele mostrou para Moisés, que está em Êxodo 25, versículo 8 e 9, e Êxodo 26, versículo 30 e 31. E Moisés, então, fez o santuário da terra com modelo naquele. E o que acontecia aqui no santuário terrestre? A mesma coisa do celestial, a sombra daquele. Então, o que está acontecendo na prática lá, aqui acontecia como uma cerimônia, porque Jesus ainda não tinha morrido. Ou seja, aspergia o sangue do animal, que era o sangue de Jesus, que é a nossa fiança lá no céu. Tinha um sacerdote, que é Jesus. Tinha água, que é o Espírito Santo. Tinha o fogo, que simboliza o Espírito Santo. Então, tudo que simboliza a trindade e a ação deles lá tinha um significado aqui na terra. E por que Deus fez santuário? Para habitar no nosso meio. Aliás, deixa eu te contar uma coisa. Já ouviu falar de velha e nova aliança? A velha aliança é essa que Moisés fez. A nova aliança é a de Jesus. Na verdade, se a gente parar a pensar, a nova aliança é mais velha do que a velha. Isso. Porque o que vai acontecer no céu já acontece antes da aliança de Moisés, passou pela aliança de Moisés e vai voltar a ser novamente. Então, o que a gente chama de velha aliança, na verdade, é a perpétua. E a aliança nova, ela sempre existiu. O que você precisa entender é que aquilo que acontece aqui na terra, ou o que aconteceu aqui na terra, era uma sombra do que aconteceu no céu. Por quê? Porque ele quer nos levar para o céu para morar com ele, mas ele não quis esperar esse tempo. Ele falou, não, antes de eu levar eles comigo, eu vou estar com eles lá na terra. Que benção, né? Que benção, que privilégio. Eu fico pensando assim, pastor, o mesmo privilégio que Deus deu de estar com o povo dele no santuário, hoje é o mesmo privilégio que ele dá de quando eu venho para a igreja, com os meus irmãos, porque aqui está a presença do Espírito Santo, que está lá em Ezequiel, né? 36, né? 36, 17. É que nós seremos cheios do Espírito Santo. Sabe o que é mais interessante também? Ah, mas então, naquela época a salvação era só para os judeus. Não. O santuário ele era dividido em 3 compartimentos. Santíssimo, sumo sacerdote, intercedia uma vez por ano. O santo, onde havia a aspersão do sangue no lençol que separava do pátio, e o pátio tinha o local das mulheres, o local dos homens, mas tinha um local dos estrangeiros, que era chamado de prosélito. O que é o prosélito? É aquele que não é judeu, mas entendia e aceitava o judaísmo. Vou dar um exemplo aqui. Raabe. Raabe não é judia, mas a partir do momento que ela foi salva ali em Jericó, que nós vamos estudar na lição do próximo trimestre, que é de Josué. Aqui, ó, desculpa, ó. Tá aí, né? O senhor é 10, aqui, ó. Josué, que você que não tem lição, por favor, peça a lição. Que vai ser o próximo trimestre. Josué, ali no contexto, salva Raabe, e ela passou a ser uma judia, mas não judia, é chamada de prosélito. Só para você entender, é quem não nasceu em berço adventista, mas se tornou adventista, como eu. E eu já vi gente que convive no nosso meio, guarda os mandamentos, não come carne de porco, mas ainda não foi batizado. Então, é mais ou menos esse povo, chamado de prosélito. Ou seja, a salvação, antigamente, na época do santuário, também era para todos os povos. Não era exclusivo para os judeus. Que benção, hein? Isso aqui é um detalhe que a gente, às vezes, não lembra. A salvação é para todos. Que benção. Pastor, o que mais dessa lição? Porque essa lição, a outra foi fantástica, mas essa aqui, sei lá, essa aqui está mais pedindo assim para a gente. Que recado o senhor quer deixar para os nossos amigos que estão nos vendo sobre essa importância do nosso modelo, da aliança e quem é o ser principal em tudo isso? Veja, Jesus, ele é a figura central. Mas Jesus, quando ele morreu, ou antes de morrer, ele falou o quê?
eu vou ir e vou enviar quem? O Espírito Santo, né? O Espírito Santo. A palavra ali é É o paracletos. Consolador, né? É o Consolador. Consolador. Paracletos é outro como eu. Veja, eu tenho um copo aqui. Eu preciso de um outro igual. Me presta o seu aqui. Pronto. Mão direita é o seu, só para não confundir. O que é o paracletos? Um copo de vidro, um outro igual. Se eu pegar esse daqui, não é igual. Então, Jesus, quando ele foi ao céu, ele falou, vou mandar o paracleto, o halós, um outro igual a mim. Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. E aí a figura do Espírito Santo é a figura central para o crente do tempo do fim. Houve o primeiro derramamento do Espírito Santo, que a gente chama de chuva temporã, na época dos discípulos, e haverá a chuva serôdia. E é a primeira vez na Bíblia que fala, está cheio do Espírito Santo. Capítulo 29 de Êxodo, capítulo 28 de Êxodo e capítulo 30. Diz que aqueles homens que foram separados para o serviço do santuário estariam o quê? Cheios do Espírito Santo. É a primeira expressão que depois no Novo Testamento vem e várias tem pessoas vezes. que só acham que o enchimento do Espírito Santo aconteceu só no Novo Testamento, depois de Atos. Jamais. Ou então, pior ainda, as características do crente cheio do Espírito Santo. Tem um gritar. monte. É falar em língua. E tal. Não. A característica do cristão cheio do Espírito Santo é fazer a vontade de Deus. Amém. Tanto no Novo quanto aqui. Quando que eles ficaram cheios do Espírito Santo? Quando eles se propuseram a fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Você que está em casa, em nome de Jesus, clame pelo Espírito Santo o derramamento da chuva serôdia. Como que eu vou receber essa chuva serôdia? Clamando pela graça de Jesus e pedindo para Deus te usar através do Espírito Santo. Um crente, um cristão cheio do Espírito Santo é aquele que é capacitado para fazer a vontade de Deus. Não é falar em línguas estranhas, não é sair pulando, não. Um crente cheio do Espírito Santo é aquele que faz a vontade de Deus. E aqueles homens cheios do Espírito Santo fizeram a vontade de Deus. Veja, e qual era a vontade de Deus? Trabalhar no santuário, onde Deus estaria no meio do povo, para o perdão dos pecados por intermédio da graça, que era simbolizada no sangue, e ensinava a lei. Tem como saber pecado se não tiver lei? Não. Então, pela graça eu posso abolir a lei? Não. Jamais, Paulo fala, jamais. Sem lei não há pecado. Como é que eu sei que atravessar o sinal vermelho é errado? Porque tem uma lei dizendo CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Se eu tiro o CTB, aí o que é ruim hoje vai ficar pior. Então, a gente precisa da lei e precisa da graça. A lei aponta a necessidade da graça. E a graça nos manda de volta para a lei, para sermos fiéis a Deus. Pastor Lucas, eu agradeço muito que o senhor me ajudou a responder essa pergunta aqui. Como podemos permanecer na aliança? Ou seja, tudo que o Senhor falou, nós faremos. Ou seja, com o poder do Espírito Santo, com a graça maravilhosa de Jesus, eu, o grande pecador que é o Kevin, você que está aí, nós poderemos nos tornar filhos e filhas de Deus. Na lição de sexta-feira tem dois parágrafos que diz assim, o tabernáculo era um lugar especial em que a expiação era realizada pelos pecados confessados do povo. Era ali que o plano da salvação era revelado de maneira razoavelmente detalhada aos israelitas no deserto. Ele ensinava as verdades da justificação, da santificação e do juízo. Cada sacrifício ilustrava a morte de Jesus, o perdão dos pecados e a eliminação futura dos pecados. E juntos, com o sacrifício, estava a lei de Deus, que é o padrão da justiça. E interessante, ela diz assim, na obra de Cristo pela nossa redenção, simbolizada pelo ritual do santuário, encontraram-se a graça, a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Esse texto é lindo, né? Lindo demais. Então, olha só como é maravilhoso a gente entender como esse livro é fantástico, como o Êxodo nada mais é do que o nosso, vamos dizer assim, Novo Testamento, lá do Antigo Testamento, que fala de Cristo, fala do grande sacrifício, fala da salvação, tudo aquilo que Paulo escreveu, que João escreveu, que os apóstolos vivenciaram na pessoa de Cristo, a gente encontra aqui no livro do Êxodo. Por isso que o Velho Testamento já é passado, não acredita nisso não. A Bíblia como um todo é a palavra de Deus que vem para nos dar
todo conhecimento do pecado, da justiça e do juízo. E nós precisamos fazer dela a nossa palavra diária, o nosso pão de cada dia, o nosso beber, a nossa água. Que a palavra de Deus seja para mim e para você, os olhos de Deus olhando dentro dos nossos olhos. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus de bênção, um Deus de amor, um Deus de perdão, de misericórdia. E ainda envia para nós o Santo Espírito para nos fortalecer, para nos dar o colírio que nós precisamos para enxergar, para nos dar a força, o poder da vitória. Ó Deus, aquilo que falaram no passado, tudo que o Senhor falou, faremos. Esse é o nosso desejo, Deus. Mas o Senhor conhece as nossas limitações, mas encha-nos, por favor, do Espírito Santo, para que tenhamos a capacidade de viver a Tua vontade e experimentar aqui na terra um pouquinho do regozijo que o Senhor vai nos dar plenamente no céu. Amém. Por favor, ó Deus, esteja com cada um de nós, com os nossos amigos que estão nos assistindo, com o pastor e com Kevin, com todos os nossos familiares, por Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Muito Até obrigado, breve. Kevin. E você, ó, não esqueça, semana que vem, mesmo horário, mesmo canal, dá o seu like, compartilhe e juntos, ó, esperamos você. Semana que vem, não esquece disso não, hein? E lembre sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Até mais.